Oi, pessoal! Cultura Sem Rolo entrando no ar direto da Avenida Paulista para vocês, ao vivo nessa tarde cheia de trânsito, a cidade toda engarrafada, graças ao carnaval que se aproxima. Quem já pulou o carnaval? Eu já pulei um pouquinho com acadêmicos do Baixo Augusta, mas pularei mais um pouquinho, acho que esse fim de semana, talvez aí, separar um dia para descansar, um dia para pular carnaval. Como que vocês estão? Sigam-nos nas redes sociais, Cultura Sem Rolo é o @ do Instagram. Siga aqui o canal também, se inscreva no canal, ative o sininho para te lembrar quando tem programação. Lembrando que a nossa entrevista, assim que acaba, ela entra no Deezer e no Spotify, que aí você pode ouvir no trânsito, no carro, ao invés de ouvir CBN Notícias. Mentira, pode ouvir CBN Notícias também. Hoje estou aqui recebendo um grande maquiador, but quero falar com vocês sobre um tema super sério, que é, Rafa, joga aí na tela pra gente, a Livraria Cultura aqui de São Paulo, que fica dentro do Conjunto Nacional, que tá passando por um perrengue dos sérios, né? Estão querendo fechar a livraria, e aí eu não quero dizer de quem é o mérito, dizer o que tá certo, o que tá errado, se é a gestão, se deve, a quem deve ou não deve, mas puxou para um assunto que a gente tem visto se repetir em São Paulo, com o fechamento do Teatro Alfa, agora as salas Itaú de Cinema e agora a Livraria Cultura. A nossa cultura perdendo espaço, né? Um espaço tão incrível, tão bem ocupado, que é o caso da livraria, que já foi cotada para virar uma igreja há um tempo atrás. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? Essa semana, alguns artistas ocuparam a livraria para impedir o fechamento. Saiu uma liminar cancelando, barrando que a livraria fosse fechada. E eu acho que a gente precisa só pensar sobre isso. Os nossos equipamentos culturais perdendo espaço para empreendimentos, para outras coisas. Será que não existe outro lugar para essas coisas serem construídas? Porque fomentar público é tão difícil, e aí você já tem um lugar consolidado, que o público sabe onde é, que tem um teatro dentro, que é o caso da Livraria Cultura, com uma programação incrível. E aí você apaga tudo, sobe um empreendimento, uma igreja, seja lá o que for, e aí você tem que começar um teatro do zero, fomentar público, que as pessoas saibam onde é. Então, fica esse questionamento. Força aí para a Livraria Cultura, para a galera que está à frente, Andrea Scioli, que representa tão bem a curadoria do Teatro Eva Hertz. E a gente deseja que tudo se resolva, mas que a livraria permaneça aberta. Hoje estou recebendo Anderson Bueno. O craque das makes. Nossa, eu tava aqui antes da gente entrar. Não, pera, eu preciso contar um fato. Eu fui divulgar que tinha o podcast hoje e eu tava correndo, chegando aqui e mandei uma mensagem dizendo: pessoal, estou 15 minutos atrasado, recebam o Anderson, dei uma atenção pro Anderson. E essa mensagem foi para 300 pessoas, cara. E aí as pessoas começaram a fazer assim: Fernando, a gente marcou uma reunião hoje. Fernando, a gente vai se encontrar com o Anderson. Fernando, acho que você mandou uma mensagem errada. Aí começou, Fernando, você mandou uma mensagem errada. Se essas Fernando, pessoas puderem gerar emprego, patrocínio para essa pessoa aqui, eu agradeço. Eu vou super. Já tem 300, já abri 300 contatos. Né? Que prazer ter você aqui. Obrigado, tô feliz também. Feliz por você, por ter esse espaço. E você sabe que eu tava aqui lembrando de quando eu te conheci, e eu tenho quase certeza que foi porque você maquiou Cláudio Hanna em Uma Luz Cor de Luar. E eu vi uma foto e depois fui assistir o espetáculo e aí eu comecei a me envolver, assim, com todo o seu trabalho, sua arte. E esse criativo que você tem pra maquiagem, que eu acho sensacional. Eu acho tão legal quando alguém fala que eu sou criativo, porque eu me acho tão sem criação, assim, tão sem... Jura? Não que eu copie, não é isso. Mas, assim, às vezes eu fico pensando, eu queria tanto ser mais criativo, eu queria tanto poder mais... Agora, eu mesmo estou me dando... Então, eu ia falar isso agora. Eu acho que eu também me limito para algumas questões, né? E talvez eu precisasse ousar mais. Pode ser um problema meu, né? Mas eu queria... Às vezes eu vejo umas coisas que eu falo de gente assim, que eu falo, nossa, foi tão brilhante, eu queria tanto ter esse poder dessa transformação. Mas é legal ouvir o outro falar do meu trabalho, que às vezes eu acho que é tão pouco, mas para aquela pessoa foi tão incrível, foi encantador, ou foi
esclarecedor de alguma maneira. E que eu me lembro desse espetáculo, eles eram pássaros. Pássaros, Então. E aí tem isso também, de, por exemplo, eu já fiz uma maquiagem de que eram animais, né? E aí você pensa, a zebra, a girafa, como criar uma concepção, né, também para um animal que já vivo, né? Assim. E que já é, ele já é. Por exemplo, uma zebra, sempre vai ser uma zebra, então não tem uma assinatura. Na verdade, esse do Uma Luz Cor de Luar, Uma Luz Cor de Luar, foi muito especial porque a direção foi do próprio Thiago Jimenez e da Keila Fuch, né? Com que eu já conheço há milhares de anos. E que são maravilhosos. São maravilhosos, assim. E eles deram total liberdade de trabalho na hora de criar esses personagens. E o espetáculo se passa numa ilha de pássaros e cada pássaro tem a sua identidade, né? E no caso, você falou da Cláudia Ohana. A Cláudia Ohana fazia a rainha da ilha, que era a águia arpia. Então, como trazer esse visual da arpia para um ser humano, né? Como é que você... Ela era a vilã da história. E aí cada pássaro tinha um elemento característico. Ou a cor, ou o esfumado, que nem tinha os urubus. Os urubus... Qual é a cara do urubu? Se você perguntar, ninguém sabe direito qual é a cara do urubu. Mas ele é sempre meio sombrio, né? Ele sempre está ali voando em torno de algo que você não sabe bem o que é. Você sabe, é uma carniça, mas não exatamente de que bicho e tal. Então, a ideia foi trazer alguns elementos desses personagens para os atores que ali representavam. Aí você falou da zebra. A gente pode ir para o Madagascar, que eu fiz, né, Madagascar musical. Sim. Onde você tem os personagens tão caricaturados, né? A zebra é a zebra, a girafa é a girafa. Você não tem como dar uma pincelada de algo que pode lembrar aquele personagem. Então, e são personagens extremamente presentes na memória das crianças, né, dos jovens, que eu pelo menos assisti Madagascar, as 3 versões, né, as 3 histórias, uma série de vezes, uma dezena de vezes. Então ali você tem que fazer exatamente aquilo que a criança espera ver, né? Não dá para pensar numa zebra fashionista e toda... Não, sim, porque aí você tem a referência do desenho, né? Mas é quando você tem a referência só do animal, e aí você tem esse potencial de criar, né? Aí você vai para um outro lugar. Que pode ter uma assinatura diferenciada. E é nisso que eu acho que é bonita a sua criação, sabe? Quando eu vejo maquiagens assim. Eu acho que eu tento fazer com que a maquiagem ela seja um complemento muito bem casado, não só com o figurino, mas com a personalidade que o ator está dando para aquela personagem, né? Eu não vou fazer uma maquiagem porque vai ficar lindo o efeito, porque vai funcionar no palco. Pode até funcionar embaixo daquela luz, mas se o ator não souber usar a maquiagem, não vai funcionar. Assim como se ele não souber usar a interpretação, o figurino, o cantor, a música. São todas as armas que Exato. ele tem. Eu não quero entrar nesse universo de perguntas ainda, porque eu quero que você conte como isso se deu na sua vida, assim. A maquiagem, ela foi presente desde sempre? Você era um adolescente que curtia, pensava, criava, desenhava? Nada. Eu acho que o universo vinha me preparando de alguma maneira. Eu acredito que todo mundo já vem com o seu destino um pouco desenhado. E minha mãe foi cabeleireira, né, até hoje, teve salão durante muitos anos, mas eu nunca gostei desse universo, nunca me chamou a atenção. Desenhar, eu não faço uma casinha, mas eu adoro pintar. Sabe aqueles caderninhos de desenho infantil que você sai pintando? De colorir. Joga o pincel com água, a cor aparece, de colorir, exato. Eu adoro aquilo e aquilo me acalma, inclusive. Então, eu sempre gostei. Eu fazia teatro, era ator, quer dizer, sou, né? Porque a gente nunca deixa de ser aquilo que você se formou e tal. Atores. Exato. Mas, enfim, estava fazendo aquela coisa, ator em início de carreira, ganhando R$2 por semana, né? Fazia espetáculo para uma pessoa na plateia. E um belo dia eu trabalhava como assistente de um fotógrafo, Tadeu Augusto Lopara, que é meu irmão mais velho até hoje, moramos relativamente próximos e tal. E nessa época eu morava no estúdio dele. Morava aquelas coisas de cinema, assim, um colchãozinho no fundo do estúdio dele. Trabalhava como assistente dele, porque aí eu tinha um salário e fazia minhas coisas de teatro, quando possível, quando tinha.
Um belo dia, ele tinha uma exposição incrível chamada Os Golfinhos, a gente fez uma divulgação, uma apresentadora se encantou pelo trabalho dele e marcou para ele fazer a campanha de joias dela. E ele tinha um trabalho lindo, a campanha ia ser toda em preto e branca e só as joias iam ser coloridas. À mão, um trabalho super artístico, bonito, Nossa. Super bonito. Aqueles horários malucos de gente que trabalha em televisão, 11h30 da noite, meia-noite, a hora que ela chegou no estúdio. Cadê o maquiador? O maquiador não apareceu. Aí como é que você chega para uma apresentadora e fala, então, o maquiador não vem, vamos marcar outro dia? Não existe. Não existe. Em televisão não existe isso. Não existe. É tanta gente envolvida, né? Exato. Aí ele falou, Anderson, eu não posso chegar nela e mandar ela embora. Minha primeira grande campanha. Preciso do dinheiro. Não posso me queimar no primeiro momento. Vai lá e maquia ela. Eu falei, como assim, Tadeu, vai lá e maquia? Ué, você não é ator? Você não faz teatro? Você não faz maquiagem? Deve saber fazer. Você tem que saber se automaquiar. Mas, Tadeu, eu passo um pó e um lápis no meu olho. Não sei fazer uma mulher. Uma mulher que está na televisão. Não tem outro dia, não tem outra hora. Esse é o momento. Eu não vou mandar ela embora. Tem um estojo, uma maletinha lá com alguns produtos, você pega e maquia ela. Você não é ator? Caramba. Incorpora o maquiador. Você sabe que você está me contando uma coisa, está passando um filme na minha cabeça, porque eu quando entrei pro mundo da maquiagem, eu passei pelo mundo da maquiagem, né? Volta e meia ainda dou uma visitada. E foi uma coisa também assim, de supetão. Eu tava cursando ainda artes dramáticas, eu já estava quase no final do curso. E aí um produtor meu, que é o Fábio Simin, beijo Fabião, sempre acompanha o canal. E sempre acompanha tudo que eu faço, enfim, sempre. E ele pegou e falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa para maquiar o César Filho. Ainda bem que era um homem, né? E eu fiz assim... Oi? Hã? Porque eu ia como assistente, ajudar, assim, para saber como era esse universo de publicidade e tal, e campanha. Então... E assim foi, e a gente ficou fazendo Marabras junto, maquiando César Filho, maquiando todo mundo e tudo que precisava por 2 anos. Olha que maravilhoso. Então, imagina, Marabras manual, campanha, numa época de campanhas, que hoje tem muito 3D, né, muita coisa assim. Mas, gente, a gente gravava quase toda semana Marabras. Olha isso. Era surreal. Então, assim, chegava campanha country, eram 40 figurantes, mais os protagonistas da figuração, mais Zezé de Camargo e Luciano. Então, e aí o Labac, que também, beijo pra você, Labac, tava cuidando deles, enquanto a gente cuidava de todo o resto, assim. Então, eu tinha que compor figurino, porque muitas vezes não ia figurinista, às vezes a Fê ia, que era uma figurinista maravilhosa, acompanhava, pedia coisa pra nós, ó, preciso de 15 chapéus, de tantas botas e tal, porque a galera pode não vir com figurino, e acontecia, né? Não posso exigir da figuração que eles venham caracterizados. Claro. Então a gente ia gravar no Villa Country, acontecia isso. Então foi muito supetão, assim, o mesmo jeito que foi com você, sabe? Foi no susto, assim. E aí ele falou, bom, então vai lá e maquia ela. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Porque eu tinha uma noção, porque eu vi os maquiadores trabalhando, mas nunca tinha maquiado efetivamente. E eu acho que ali nasceu o visagista, essa que é a verdade. Porque eu cheguei para ela e falei, olha, como você está sempre muito montada na televisão, e o foco são as joias, vamos fazer uma coisa nude, bem natural, só corretiva. O cabelo à la garçom, que nada mais é do que um gel com ele todo para trás. Ela tinha o cabelo Chanel. Porque o foco vai ser a joia. Eu adorei a sua ideia. Vamos fazer. Tremia que nem vara verde. Então, já não era só uma maquiagem, realmente. Ela amou. Ela reeditou 2 outras vezes a campanha. Ou seja, circulou 3 vezes. Hoje eu vejo que está horrível, porque uma sobrancelha está aqui, outra está aqui. E ali o Tadeu falou, Anderson, vamos fazer o seguinte, eu mantenho o teu salário de assistente e sempre que tiver um book, alguma coisa que você precise maquiar, eu te dou a grana do maquiador e você junta uma grana. E que assim legal. Foi. E aí eu comecei a maquiar. Não falava muito na classe que eu maquiava, porque aquela coisa, eu não queria misturar as estações, eu queria ser ator. Até um momento que a coisa começou a tomar uma proporção que eu não tinha mais como esconder. Eu mais maquiava do que atuava. Comecei a ganhar dinheiro maquiando. E uma vez o Fabinho Namatame, ele assinou uma caracterização minha para um espetáculo chamado Nós Dois, Oscar para Sempre, um espetáculo holandês, dinamarquês. E eu era um leão estilizado, não era um leão da Parmalat.
Ah, não fala que era tão bonitinho. Era bonitinho, mas o meu era mais Thundercats, assim. E eu falei, Fabinho, eu tô num dilema, porque assim, eu tô trabalhando muito com maquiagem, mas eu quero ser ator. Ele falou, você não precisa deixar de ser ator. Mas pense o seguinte, como ator, você tem 10 milhões de caras iguais a você batalhando o mesmo papel. Se você for um bom maquiador, você vai ter 2, 3 batalhando com você. E aquilo me inspirou. E aí ele contou a história dele, que ele era ator também, foi pro figurino, maquiagem, não sei o que e tal. E eu usei ele como uma grande referência, assim, para o meu começo de carreira, a forma dele se portar, a forma dele se colocar como profissional. Ele foi uma grande inspiração para mim, o Fábio Namatame. E ali eu não parei mais. E aí foi vindo uma coisa atrás da outra. Nessa época você estava com que idade? Eu devia ter uns 18. Então você estava recém saindo do colégio e tal, e indo pro... Eu já tinha parado, eu não cheguei a me formar, eu terminei o colegial, via supletivo, e eu não fiz faculdade, infelizmente. Ainda ontem eu estava falando, acho que eu vou acabar voltando para a faculdade, porque acho que é a 4ª vez que eu estou falando essa semana sobre faculdade. Eu sempre quis fazer comunicação, alguma coisa ligada ao jornalismo, talvez, e tal. Porque você faz o Papo de Camarim. Eu tenho um programa no canal, né, no YouTube, chamado Papo de Camarim, onde eu entrevisto as pessoas que eu maquio. Não, e é muito legal isso. Que eu acho que vem um pouco do teatro, que vem um pouco da maquiagem, claro, e vem da minha curiosidade. E de ser um comunicador, porque você é. Isso é nato em você. Então você... Siga, um Papo de Camarim no YouTube. É muito massa, assim, porque você tá... É no momento, assim, que as pessoas... normalmente não sabem, mas que rola muito diálogo, né? Entre o maquiador e a pessoa que está sendo maquiada. Se a gente pensar na área social, o maquiador ele é quase um psicólogo, né? Para o maquiador que trabalha em salão, para aquele que faz noiva, que é um universo que eu atuo, mas muito pouco. Salão eu tive durante 6 anos, não fui feliz no salão, gostei da experiência e tal, mas não é o meu universo. Faço noivas muito eventualmente, porque a gente não nega trabalho. Não, mas assim, é o que eu falo sempre, a noiva, ela investe tanto no vestido, tanto na festa, por que não investir na maquiagem, para ela ficar linda, impecável do início ao fim? É impressionante. Né? Então, eu fiz algumas noivas também, e eu falava isso para elas, eu falava, vamos fazer, custa tanto, mas vamos fazer uma prova, vamos adicionar uma prova, nesse valor tem isso... Ah, entendi, então é por isso que custa... porque a gente vai testar algumas coisas, já vai deixar tudo definido. Porque no dia, a noiva não tem cabeça pra nada. Fora aquelas assessoras de casamento que ficam o tempo todo trazendo incêndio. Aconteceu tal coisa. Aconteceu tal coisa. Eu já pus pra fora várias vezes. Falei, você sabe que eu acho que eu a sou noiva doida. Poucos, se não o único, maquiador que não exige prova. Quando eu já mando a possibilidade dela com prova e sem prova. Porque ela sempre muda na última hora. A maioria muda. Não é? A maioria muda. Na verdade, às vezes eu mesmo mudo. Tá vendo? Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, o casamento vamos pôr assim, de dia. E tá um tempo maravilhoso. Às vezes tá nublado, a maquiagem úmido, precisa mudar. O cabelo precisa mudar. Sim, precisa mudar. Não dá. Eu dou essa opção porque eu acho que às vezes pode ser mais econômico e às vezes também ela sabe. Se ela te contratou, ela viu o teu material, ela sabe o teu potencial. Essa que é a verdade. Sim, ela vai saber qual é o teu potencial, né? Então eu dou essa possibilidade. De não ter a prova. De não ter a prova. Viram noivas, pode arriscar direto com o Anderson. Não me procurem. Procurem Anderson. Procure aquele que você se identifica. Porque maquiador é que nem dentista, ginecologista. Eu parei, não dá. Psicólogo. Quando você acha o cara certo. Não, e outra coisa que não dá é assim, quando você faz como é que é? Quando a gente faz assim, esporadicamente. Enfim, é muito material que se perde. Porque se você faz esporadicamente, as coisas vão vencendo, vai estragando, você tem que repor. Aí o mercado é muito dinâmico hoje em dia. Então, com essas blogueiras, influencers, todo mundo lançando contornos, batons, é líquido, é mate, é não sei o quê. Então, se você não tá sempre... Você gasta mais do que realmente
você lucra. Exatamente, né? exatamente. Então que você tem que ter um material bom, de qualidade. Total. E tudo então, mais. assim, uma vez eu lembro de ter ido num qualidade evento. Não quer dizer caro, tá, gente? Veja bem. Sim, porque tem coisas de Bom, blogueiras e tal aí que nem é tão caro e tem uma duração ótima incrível durabilidade e que batem aí na qualidade de algumas e só marcas que eu não vou falar. Só voltando naquilo que você me falou dessa composição da maquiagem e tal, eu acho que eu tento casar bem, até para uma noiva, a maquiagem junto à personalidade dela. Que não deixa de ser uma criação para um palco, né? O altar é um palco também. Total, então, é uma cena. Então, tentar casar, fazer com que a maquiagem faça parte daquele momento, daquela pessoa, daquele personagem. Então, a maquiagem ela é um complemento mesmo. E aí você entrou. É que você já entrou numa coisa mais televisiva. Não, a televisão veio muito tempo depois. Ah, é? Eu comecei no teatro, aí eu comecei a maquiar. Então, eu tava maquiando todo mundo, os amigos começaram a saber, vem me maquiar aqui. Aí, queria uma maquiagem pro meu espetáculo, coisas muito... Tá, mas já começou assim, então, nesse lugar de assinar maquiagens de eu espetáculo. Eu não sabia o que era o visagismo, eu não sabia. Eram amigos. Mas eu também acho que nem se falava muito visagismo. Não se falava. Era maquiar mesmo. Criar uma maquiagem. Minha make. Porque a maquiagem, principalmente no teatro, ela estava muito ligada ao figurino. Então, normalmente, quem criava maquiagem era o figurinista e ele contratava um profissional para executar aquilo que ele pensou. Você não tinha o criador de maquiagem. Ao contrário do cinema, que você tem o departamento de maquiagem e perucaria, né, de cabelo, que vai pensar naquela execução, na criação e na execução. E aí eu comecei a maquiar. Eu sou muito amigo do Carlos Navas, que é um cantor de MPB e tal, que foi produtor, produz algumas coisas hoje esporadicamente, e foi me indicar para duas produtoras, Yara e Adriana, que trabalhavam com a Clarice Abujanra, que estava dirigindo uma cantora, Nicole Borger, para um projeto sobre músicas de Florbela Espanca. Um projeto lindo até. Quem puder, procure, que eu acho que tem no Spotify. Ela musicou todos não, mas alguns poemas da Florbela Espanca. E aí eu assinei a maquiagem e, olha o atrevido que nunca tinha feito figurino, criei o figurino dela para esse espetáculo musical. Fiz uma produção de figurino, não foi nem uma criação, uma produção de figurino. A única coisa que eu criei foi uma estola de cetim, de seda, nem lembro o que era o tecido, que era uma burca e que virava essa estola num determinado momento do show, porque ela começava coberta por uma burca. E ali a Adriana e a Yara foram trabalhar no musical Vitor ou Vitória, como assistente de produção ou produção, não me lembro. E me indicaram para ser maquiador. Quem era o visagista do espetáculo? Fábio Namatame. Nossa, o seu muso inspiração. E aí, o universo, ele gira e você volta. Ele gira e você volta. Eu falo sempre que o nosso segmento, ele é uma bolinha. O universo é um ovo de codorna. As pessoas ficam, inclusive, é uma coisa que é boa de se falar, as pessoas acham, às vezes elas têm o talento delas, elas têm tanto medo de se arriscar, e as pessoas olham pro mercado artístico e pensam assim, nossa, mas tem tanta gente, nossa, mas tem tanta agência, nossa, mas tem, tudo isso tem mesmo, tem muito, mas que produz, que tem qualidade, que executa um bom trabalho, que tá no mercado, não tem tanta gente assim. Eu acho, assim, pode parecer um pouco snob da maneira que eu falar, mas não quero essa... não é isso, mas assim, eu nunca fui assistente, não que você não deva ser assistente, acho que você tem que trabalhar com outras pessoas, até para encontrar o seu caminho. Eu não tive essa oportunidade, porque as coisas foram acontecendo e pronto. E para mim aconteceu assim. Eu nunca fui de uma agência. É legal você ter uma agência, é ótimo você ter uma agência para viabilizar, mas eu sempre fui meu próprio patrão. Então, as coisas foram... O que eu quero dizer com isso? Que se você faz um trabalho direito, se você tem uma postura, você tem caráter, se você tem... se você é correto, justo com as pessoas com quem você trabalha, você nunca vai deixar de ter trabalho. Então não é a agência que vai viabilizar a tua vida profissional, é você que vai viabilizar a sua vida profissional. E se você constrói também sua rede de contatos, exatamente, né? O network, porque eu acho que não adianta você estar num lugar, às vezes você está no lançamento de uma peça, como eu vejo muita gente, a pessoa se gruda na pilastra. Pelo amor de Deus, está no lançamento de um espetáculo, no lançamento de uma exposição,
Abre a boca, gente. Vai pra frente, né? Vem construir essa rede. Eu me grudo nas pilastras. Mas você é fora da curva, Anderson. Para. Você tá fora da curva. A coisa foi indo, a coisa só foi te engolindo e a vida provando pra você o quanto você podia mais e mais. E a vida parece que foi te entregando. Agora vai lá, faz isso. Agora vai lá, faz isso. Você sabe que eu acho, eu sou muito atrevido. Ao mesmo tempo que eu sou muito cuidadoso com algumas questões, mas eu não tenho medo de arriscar. Eu fui assessor de imprensa sem ter feito assessoria de imprensa. Que os assessores de imprensa não. Mas, gente, eu precisava trabalhar naquele momento. Mas assim, mas fui buscar, fui ler, fui saber como é que funcionava. Interessado. Exato. Né? Isso é importante. Então, assim, eu fui de descascar batatas em restaurante a trabalhar com assessoria de imprensa, de uma marca de roupa. Fui aprender a maquiar. Tudo bem que eu fui meio autodidata. Agora, assim, virou maquiador ali naquele momento. Não, eu fui ler, porque não tinha TikTok, nem YouTube pra gente nem aprender. Esse universo, né? Não de cursos tinha. online por R$50. Você era obrigado a ler, nada. né? As pessoas não sabem o que é isso hoje em dia, mas você tinha que ler a revista. Tá aí a livraria fechando. Tá aí a livraria fechando. Então você tinha que ler e eu tentava olhar os passo a passo. Na época tinha lá a Nova, ainda tem, né? A Nova, Cosmopolitan. Mas era a Nova, Contigo, que traziam lá uns passo a passo de maquiagem. E eu ia copiando aquilo e tentando reproduzir na pessoa. Claro que nunca ia ficar tão igual, mas tentava Mas a fazer. prática foi te dando domínio, né, da coisa. E você foi se arriscando também a fazer. E eu podia ter falado, não, Tadeu, não vou maquiar. Eu podia ter falado. Eu podia, depois da experiência, também ter dito, não é a minha praia, eu quero ser ator. Mas eu comecei a ver que o universo foi me dando um caminho ali que eu poderia dar certo. Sim. Opa, o que o universo está me mostrando aqui? O que eu posso aprender aqui? O que eu tenho a perder? Né? Exato. Então... Porque é isso que às vezes eu não entendo as pessoas, de que parece que elas vão passar do chão, né? E do chão não passa. Você pode dar errado e começa outra coisa, começa de novo, A vida é tão dinâmica e ela não termina em nenhum momento, né? Tem gente que acha, agora eu não tenho tempo para mudar de carreira ou para ir para outra direção. E tem gente que faz isso com 50, com 60, com 70 e dá certo, né? Enquanto tem vida, você tá tem ali, que lutar, tem que buscar, enfim. Exatamente. Tem que evoluir. Por isso que eu até falei, eu acho que até essa semana, 4 vezes falando sobre faculdade, falei, então o universo está querendo que eu volte a estudar. Que na verdade eu nunca parei, porque na nossa área cada hora tem produto novo, forma nova. Eu não sou um cara especialista em prótese, por exemplo, mas sempre estou lendo para não ficar tão à margem desse universo. Mas muitos dos espetáculos que você trabalhou tiveram muito perucaria. Muita. Eu vi que também isso foi uma coisa que começou a crescer, além da maquiagem, a caracterização. Que eu aprendi no caso da perucaria e da importância dessa composição graças ao Feliciano San Román, que hoje assina muitos musicais aqui também, que é um argentino praticamente brasileiro, que entende tudo de perucaria. O cara é um gênio para mim, assim. Acho que aprendi muito da maneira de lidar com o cabelo e dessa composição. E a coisa foi que, para algumas pessoas que não sabem, a gente pode ter um criador de perucaria, né, de penteados, e um profissional de maquiagem. No cinema isso é mais comum. No teatro, como às vezes a gente lida com menos dinheiro, então às vezes você foca num profissional só que vai fazer as duas coisas. Ou se é uma produção com mais dinheiro, vai ter um profissional para cada Isso é um segmento. protesto, gente, porque uma das primeiras áreas a sofrer corte em projeto é o departamento de maquiagem, de visagismo, de perucaria, como se aquilo não fosse importante tanto quanto as outras coisas. Então, produtores, fiquem atentos, porque vocês acabam comprometendo o que a gente vê como público. O cartão de visitas, seja do espetáculo, seja do seu evento corporativo, né? Porque a maquiagem ela também traduz ali uma identidade da empresa. Seja na noiva, como você mesmo colocou, o dia mais importante da vida dela, ela vai economizar no cara que vai trabalhar a cara dela. Sim. Né? E ela investiu, rios de dinheiro num vestido. Ou gasta
50 mil numa bolsa, mas não quer pagar os 1.500 do maquiador, sabe? Esse tipo de coisa A mão de obra é sempre a menos valorizada. Então, assim... Repensem. Vou deixar o Anderson beber uma aguinha aqui nesse momento. Gente, vocês viram que a nossa mesa tá diferente, né? Tem um tarô de bichos. Quase que o Anderson engasgou. Gente, tem um tarô de bichos, sabe por quê? Porque eu vim tão atrasado para as 300 pessoas que receberam minha mensagem, souberam que eu estava atrasado. Eu comprei essa semana, então o merchan não é merchan, porque a Pets não me mandou esse joguinho, e nem a MOL Editora, mas eu gostei, eu quero divulgar porque eu achei ele tão bonitinho e tão bem feito, numa caixinha tão fofa, e vocês podem adquirir lá no Pets. É um jogo da memória com gatinhos e cachorros, gente. Fala sério. E eu falei, não, combina com a mesa. Bem bonitinho. Vamos decorar a mesa, porque eu tenho 3 filhos, né? Três gatos que eu tô querendo mandar embora. Porque tem um que tá fazendo cocô fora da caixa, cara. Tá revoltado com alguma coisa, né? Então, a veterinária falou isso, falou, você tinha que ter mais caixas de areia. Eu falei, eu já tenho 3. Ela falou, vamos botar mais uma? Aí eu falei, daqui a pouco eu não vou morar, eu vou morar numa praia. Eu tenho 2 gatas, né? Elas conversam o dia, uma mais do que a outra, mas o dia inteiro. Minha mãe quase enlouquece. Porque, não sei, elas conversam. Ficam falando, fazendo mal, e ficam do lado, e miau, 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 e é o tempo todo. O tempo todo. Que incrível, meu Deus. E aí eu fico batendo papo com elas. Ah, é mesmo? Poxa, seu dia foi assim? Minha mãe fica doida. Me fala uma coisa, como que foi essa chegada no Paiol? Como que se desenhou essa ideia incrível de fazer um festival de monólogos na reabertura do Paiol? Então, galera que já sabe, porque eu já comentei várias vezes da programação que tá rolando lá. O Paiol Cultural abriu novamente, né? Um teatro super importante para a cidade de São Paulo. Icônico. E que um grupo de pessoas, né? Que eu não sei o nome, mas você pode falar quem são. Se uniram e falaram... Vamos levantar esse teatro. E aí o Anderson, junto com mais pessoas, que ele também vai falar quem, teve uma brilhante ideia de criar um festival de monólogos para fazer a coisa girar, então, né, lá. Aquela história do o mundo gira, gira, gira e você volta aonde tudo começou. O Paiol foi o primeiro teatro que eu fui na minha vida. Eu acho que foi para assistir O Mágico de Oz. Acho. Não me recordo bem, mas eu lembro que o Paiol foi o meu primeiro teatro. Lembro da estrutura, das paredes quebradas, daquela sensação de estar no centro da cidade, né? Estou falando aí dos anos 80, final dos anos 80. Eu fiz em Lisboa um espetáculo chamado A Dama das Camélias e um dos que teve aqui em São Paulo. Que teve aqui em São Paulo. No West Plaza. No West Plaza. Aí eu fui assistir. Um dos donos, ele conhece o Roberto Cordovani, que é esse ator brilhante que mora em Lisboa, atua aqui e tal. Convidou ele para fazer o primeiro espetáculo dessa reabertura. O Paiol ficou fechado uns 5 anos, um pouco mais de 5 anos. Completamente abandonado. E convidou o Roberto. O Roberto falou, vou reinaugurar. Eu falei, que legal, o Paiol foi incrível, é o primeiro teatro. Me ajuda lá com a produção. Fui lá para ajudar ele com a produção. Quando entramos, eles ainda estavam assim, quebrando parede para refazer banheiro, refazer a estrutura toda do teatro. Falei, Roberto, esses caras não vão abrir esse teatro para sua estreia. Não, olha, ele está muito deteriorado. Depois os caras passaram noite e dia. São 5 sócios. Flávio von Galak, Anderson Fiorese, Magdala Matos, Luana, se esse é o seu sobrenome. Depois a gente pesquisa pra gente dar o crédito. Também esqueci o sobrenome da Bela. Ai, que feio da minha parte, gente, pelo Mas amor de Deus. a Luana e a Bela. 5 jovens, acho que o mais velho ali deve ter 35 anos. O Flávio já tinha trabalhado no Paiol, em outras produções, dos infantis, do Capraroli e tal. Nenhum dos outros conheciam o Paiol, não tem ligação nenhuma com o Paiol, só o Flávio. E ele chegou com esse projeto, olha, me ofereceram aqui de poder ter o Paiol, reabrir o Paiol e tal. Compraram a ideia, vamos reabrir. Sabendo da história que o Paiol tem, o Paiol é um teatro que abriu no final dos anos 60 pela Miriam Meller e pelo Perry Salles. Passou pela família Goulart Bruno,
Paulo Goulart e Sete Bruno. Ficou, acho que, quase 30 anos na mão deles. E depois foi mudando de mão de vários produtores, mudando de mão, mudando, até um momento que ele caiu num completo abandono. Teve a deterioração do centro, né? Foi ficando ruim. Esses garotos se reuniram, compraram o teatro, chamaram o Cordovani para reabrir. Fizemos lá o espetáculo. Não foi bem, porque ninguém sabia da reabertura do teatro. Sim, sem patrocínio, sem nada. Ressurgindo. Né? E assim... E todo mundo, o Cordovani, eu, todo mundo acreditando nessa reabertura e até para assim, você só valoriza uma região, esse projeto de revitalização do centro, ela não pode acontecer só pela mão do governo, né, da cidade. Ela tem que acontecer pelas mãos das pessoas também, dos empresários, dos lojistas, dos moradores. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer para revitalizar? Limpando a sua calçada. Não deixando a sujeira ali parada, não empurrando a sujeira para o vizinho. Porque o próprio Minhocão, ele já cria uma atmosfera estranha, né? Que é opressora, né? Porque ele é muito grande para aquele espaço que ele é construído. E abafa ali, as lojas ficam tudo meio escondidas. Mas tem um monte de prédio residencial ali, né? Tem uma vida ali. Terminou a temporada, conversando com o Flávio, falou, vamos fazer alguma coisa... Eu e o Paulo Sanseverino, um dia um pouco antes disso, falando, o Paulo falou, o Paiol também foi o primeiro teatro que eu fui na minha vida. Falou da relação afetiva que ele tem com o teatro. Falou, a gente podia fazer alguma coisa pelo teatro. Falei, bom, uma hora vai surgir uma possibilidade de a gente produzir algo ali. Conversando com o Flávio, falou, você não quer pensar em alguma coisa para a gente reinaugurar oficialmente o teatro e tal? Falei, vamos fazer uma reinauguração mesmo do teatro. E vamos pensar num projeto que atraia diversos públicos para a região, né? Para essa revitalização, reinauguração. Bom, pensamos primeiro na reinauguração, que aconteceu no dia 13 de janeiro desse ano. Pensei, bom, como é que eu vou atrair... Porque como é que você cria um festival de um teatro que ninguém sabe que reabriu, sem patrocínio, porque, né, tudo fazendo, Sim. porque até os novos donos... Juntando amigos e forças. Na boa vontade. E os próprios donos, eles não querem nenhuma ligação, nenhum conchavo, nada. Eles falaram, não, a gente acredita na arte, a gente vai fazer pela arte, sem ficar de rabo preso com ninguém. Nem depender de patrocínio, nem, sabe? Vamos fazer por acreditar. Eu falei, bom, eu gosto dessa ideia, vamos em frente. Pensamos na reinauguração. Bom, o que a gente vai ter de atrativo nessa reinauguração? Só o teatro? Só a história do teatro? Vamos apresentar o quê? Eu falei, bom, vou atrás das pessoas que fizeram a história desse teatro. Não conhecia ninguém. Eu não tinha contato com ninguém. Assim, conhecia a Nani People, que nasceu no Paiol, que foi bilheteira, camareira, contra-regra. Das produções da família Goulart Bruno. Era o único contato que eu tinha. E sabia da história do Teatro Paiol. Falei, vou atrás da Miriam Meller. Liguei para ela na maior cara e coragem. Fui, você tem o telefone? Você tem o telefone? Você tem o telefone? E cheguei na Miriam. No dia que eu tava lá, ela tava lá, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Foi muito emocionante o depoimento dela. Ela falou, Anderson, eu não posso estar na reinauguração. Eu falei, mas você não grava um vídeo dando as boas-vindas para as pessoas? Com o maior prazer do mundo. Fui na casa dela, aquilo que era para durar 20 minutos, durou mais de 3 horas comigo, batendo papo, contando história, tudo que ela passou ali, como é que foi a abertura, o processo da reforma do teatro. Porque as pessoas não sabem, mas o Teatro Paiol é um teatro super pequeno, assim, 200 lugares, mas é o único teatro pequeno na cidade de São Paulo com um ordimento de 9 metros. Você pode ter cenário subindo e descendo. A acústica é perfeita do teatro, você não precisa de microfone. E a plateia é pocket, né? E você pensar em 9 metros, né? Exato. Que incrível. Aí consegui ela. Aí eu falei, vou falar com a Bárbara Bruno, que administrou tanto tempo aquele teatro. E eu já tinha trabalhado com a Vanessa Goulart num filme. Liguei, Vanessa. Olha a rede aí. A rede. Preciso da sua mãe. Será que ela toparia? Contei a história. Ela falou, Anderson, a gente tem uma história linda com esse teatro. Ela, claro que ela vai adorar. Marquei um café com ela, fui tomar um café com ela, contei todo o processo, tudo que eu estou contando aqui, contei para ela. Claro, contem comigo e blá, blá, blá.
Quando já estava aí, o Flávio falou, Anderson, eu sou amigo da produtora do Amor Venceu, que foi produção dos Goulart Bruno, que hoje pertence a uma outra produtora. Tem um áudio do Paulo que cabe perfeitamente nessa história. Vamos colocar? Falei, puta, aí já fui montando outra historinha. Nesse momento, comecei a ficar confuso, porque eu estava fazendo tudo, né? Contactando pessoas, não sei o quê. Falei, vou ligar para o meu amigo Marlos Silva, produtor e idealizador do Prêmio Bibi Ferreira de teatro musical, hoje de teatro, né? Falei, Marlos, me ajuda com o roteiro dessa produção. E ele me ajudou a esquematizar ali a grade de tudo. Falei com a Nani, que não podia, porque estava viajando, porque agora ela é uma mulher, né, de muitas viagens, trabalha que nem uma louca. Gravou um vídeo também. E aí a coisa foi se montando sozinha. Chamei o Carlos Navas, meu amigo de muitos anos. Falei, Carlos, há anos atrás ele fez um evento em comemoração à obra do Gianfrancesco Guarnieri. Uhum. E aquela música, que chama-se Canção do Medo, ficou na minha memória, que é do final dos anos 60. Falei, Carlos, você não cantaria essa música na reabertura do teatro? Porque anos 60, ditadura, o teatro abriu ali naquele processo e tal. Ele falou, claro, vai ser legal. Fez uma coisa, voz e violão. Trouxe a Bárbara para fazer uma parte lá também, contar a história. E aí a gente foi dividindo em blocos, né? Então o período que foi da Miriam, o período que foi da Bárbara, né? Da família Goulart Bruno, o período mais recente, que aí eu trouxe Chiara Sasso, para falar dos musicais que o teatro produziu, que o teatro ficou famoso pelos musicais infantis, né? Então, eles levavam às escolas? A Nani conta de fazer 4 sessões no dia, de tamanho sucesso que tinha ali, os musicais do Teatro Paiol, dos infantis, né? E aí fui montando. Feito isso, era o motivo que a gente tinha para lançar a reinauguração, tínhamos um evento, lançamento do Festival de Monólogos. E fui ligando para os amigos. Você tem um monólogo embaixo do braço? Você não quer fazer no Teatro Paiol meio a meio? Não tem patrocínio, mas é assim. Porque eu acho que se a gente é de teatro, Fernando... É isso. Amor, vamos passar o chapéu e tá tudo certo. E é aí que você vê quem é amigo de verdade, quem acredita na arte de verdade. Porque tiveram aqueles que falam, ai, mas então, tem patrocínio? Nesse momento, então, de será que tem patrocínio e não atende a ligação e deixa a ligação, está no ar. Polêmica no rolo! Gente, chama a polícia! Não quero trazer polêmicas. Ô, Rafa, abre seu celular aí e mostra pra mim a polêmica que a gente vai comentar, que viralizou nas redes. Já pra soltar o Anderson desse tema, pra ele não ter que dar nomes aqui pra gente das pessoas que não aceitaram, porque não tinha patrocínio. Esses artistas, né, que a gente não entende. Porque aí você vai ver que, assim... Ai, eu vou ser quase cruel no que eu vou dizer, mas, assim, essa coisa de que, somos unidos... Não, mas peraí, se a gente tem um espaço que precisa tanto da união da classe... que está sendo revitalizado pelas próprias mãos dos caras, sem conchavos, sem pensar em toma lá da cá. Por que não? Mas então. Mas o que vai ter? Mas vai ter anúncio? Mas vai ter não sei o quê? Mas vai ter... Amor, você não faz teatro? Você não acredita na arte? Você não acredita no teu potencial? Mas... essa arte não vende. Não, mas não é a arte que vai vender, é o teu talento que vai vender. Isso, é o seu talento, a sua cara que vai sua vender. Mídia, que vai chamar pra mídia do teatro. E aí você vai vendo os artistas de verdade, sabe? Sim, exato. Quero ler a polêmica. Ai. Tem meu nome? A polêmica envolve... Não tem o seu nome. Que eu não ia te pôr nessa saia justa. Nessa saia justa. A polêmica, olha só. Eu vou ter que digitar aqui porque eu não lembro o texto. Não, cadê a nossa conversa no WhatsApp, Rafa? WhatsApp. Abre pra mim a nossa conversa. Uma das polêmicas envolve Simone e Simária, a dupla de cantoras que eram irmãs. São irmãs, elas não deixaram de ser irmãs. São irmãs. Elas deixaram de ser uma dupla, Será mas que não... elas deixaram de ser irmãs? Não dá. É que nem... sei lá. Será que o dinheiro falou mais alto do que a vida? Não, então, eu mandei o link? Não, eu só mandei o texto, né? Do que era.
Enfim, a primeira polêmica é com elas. É essa questão que eu queria trazer pra cá. Sobre... Agora, uma tá lançando carreira solo e a outra tá reivindicando que as músicas deviam ser cantadas por uma, deviam ser cantadas pela outra, que as duas querem se lançar, enfim, sozinhas. E o que eu queria trazer como tema pra nossa conversa é quando chega nesse ponto, sabe, das duplas, que a gente vê muito acontecer, viu muito separação, viu muito gente largar banda e que lança carreira solo e tal. Isso compromete o artístico do que vem... O dinheiro passou à frente de uma questão artística, de um ideal, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu não sou um grande produtor e não tenho uma... Acho que eu não tenho uma visão tão mercadológica das coisas. Eu acho que eu sou mais artista do que produtor. Mas, quando você bota um produto, ainda mais música, né, que ela vai para o universo. Você gravou, botou ali no mercado, ela é do ouvinte, mais do que sua, né? É difícil você... Eu acho que você pode cantar, gente. Música é música. Qualquer um pode cantar tudo e o que quiser, a hora que quiser e vamos lá. Mas aí você pensa igual, né? No caso delas ali. Tava dando tão certo, né? Eu gosto de um exemplo de separação que foi brilhante. Que foi a separação da Sandy e do Júnior. Foi uma coisa brilhante. Eles desenharam essa separação para cada um poder seguir sua carreira. Passou um tempo, os caras se juntaram de novo, fizeram um mega show cheio de patrocínios. Trocaram um carro, compraram casa nova. Ganharam muita grana, mas muita grana. Levaram todo mundo de volta pros estádios para assistir os shows deles. Criaram um documentário que vendeu loucamente pela Globoplay. Na verdade, é muito delicado isso, porque assim, cada relação é uma relação. Né? É como um casamento. E no caso entre irmãos, são gênios diferentes, personalidades diferentes, vaidades diferentes. A vaidade também é um pilar aí, né? Quando a vaidade ela se torna maior do que o seu talento, e a gente conhece vários exemplos, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que as duas devem seguir carreira solo, acho que cada uma deve cantar coisa da outra e tá tudo certo, entendeu? Elas vão se encontrar, pode ser que elas encontrem um novo caminho musical também, que nem vai ser o sertanejo, elas são sertanejas, né? São sertanejas, coleguinhas. Talvez encontrem um novo viés ali de música. Uma vai ser gospel agora. E a própria Sandy e o Júnior, que tinha aquele lado infantil, fizeram uma transição pro adulto. Então, não, tem pessoas brilhantes que fizeram isso, né? A Eliana foi um case de sucesso, né? De transicionar para... Tem várias pessoas. Então, assim, elas vão se encontrar. Agora, a vaidade não pode ser maior do que o seu talento. A vaidade... A gente tem que se policiar. Eu falo muito isso para as pessoas próximas a mim, que eu falo... Se um dia acontecer de eu ficar famoso, né? Porque tenho o programa, faço minhas coisas, escrevo para o Portal Pepper e tal. Se algum dia eu virar um Kevin Alcuin da vida, que, né, movia milhões ali, e eu ficar insuportável, eu dei um tapa na minha cara. Porque eu não quero que o meu talento fique menor, o meu ego fique maior que o meu talento. E como é difícil, né? A gente lida, no nosso segmento cultural, a gente lida bastante, né? Com ego. E tem pessoas tão talentosas que perdem pro ego. E aí você fala, nossa... E é uma coisa, é um pelinho, sabe? E você tem que se policiar o tempo todo. Impressionante. Outra polêmica que a gente vai jogar aqui na roda foi a notícia que envolveu o Jojo Todinho. Não é pra você rir. O que a internet fala. A gente fala o que a internet fala. Né? Então, assim, é isso. Ex de Jojo Todinho acusa a cantora de envolvimento com facção e pede prisão provisória. Tá bom pra você? Essa a gente nem vai comentar, sabe por quê? Porque aí é questão de justiça. Se a justiça achar que ela deve ser presa... Ai, gente, mas aí também cabe uma coisa, o seguinte... Falar em ser preso, o outro jogador de futebol pediu a liminar para ser solto. Daniel Alves
pediu liminar para ser quem? solto. Ele faz o quê? Mas por que ele foi preso? acusado Aquele que não sabe nada, gente. Daniel Alves estava fora do Brasil, foi acusado de ter violentado sexualmente uma modelo, uma menina, não é? Foi isso, não foi? E é interessante porque eu vi que o universo do futebol silencia, né, o assunto, porque é conchavo, né? Então isso fica aí também uma reflexão. É tão difícil porque você não sabe até onde tudo é verdade ou não, né? É que nem a outra lá que acusou o Neymar de assédio, não tinha assédio nenhum, ela que violentou o cara, bateu no cara. Então, mas a história então, do mocinho foi bem puxado. Bem ruim pra ele. Tem cena dele saindo. Oi, tem porque pergunta? Eu sempre digo que toda a história tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade. Então, fica difícil. Ó, é uma pergunta pra você do universo da maquiagem. Ó, como você escolhe a melhor base para uma determinada tonalidade de pele e quais são as principais considerações que você leva em conta ao fazer essa escolha da base? Ricardo Martins, fotógrafo, perguntando isso, inclusive, para ele. É bem importante que seja uma base boa e um pó translúcido decente, para na hora do flash a coisa tem que funcionar. Porque tem muito pó translúcido que a gente acha, é branco, é incolor, não vai ter cor. Quando bate o flash, você vê aquelas poeira embaixo dos olhos. Sim. É muito comum você ver. Como escolher? Como escolher? Bom, primeira coisa, infelizmente, nenhuma marca no planeta fabrica 500 tonalidades de base para cada tom de pele, né? Só pele negra que eu digo, pele negra, a gente tem aí 78 tipos diferentes de pele negra. Nosso tom mais moreno, nem sei quantas, mas o lance é você testar a base na pele da pessoa. Se, no meu caso, eu sempre tenho uma variedade e faço as minhas misturas também para chegar no tom mais próximo da pele dela. É claro, nunca vai ficar 100% parecida, mas vai ficar o mais próximo possível. Agora, como é que você usa isso para que momento? Cada situação vai exigir uma tonalidade. Por exemplo, se você vai fazer a luz do dia. Uma luz do dia, você natural. vai buscar um tom mais ameno, mais no tom da pele da pessoa. Se você vai fazer, hoje em dia, uma noiva, vai ter a filmagem, vai ter a foto, a luz branca da igreja, para economizar, né? Porque nunca tem uma luz perfeita na igreja. O próprio celular, 8K hoje, né? Então, assim, você vai sempre subir o tom, porque todas essas tecnologias vão clarear a pele. Então, o ideal é sempre você estar mais bronzeado, né? Ou bronzeada. Sobe um pouquinho. Subir um pouquinho. Então, nenhum caso desce, né? E eu vejo que a maioria dos erros... A maioria dos erros, na verdade, na maquiagem tá pra baixo, né? O ideal é sempre subir. E no caso, por exemplo, eu já fiz... aquilo de testa aqui, onde que testa, aqui não tem o mesmo tom do meu rosto, né? Então, testa no rosto. No rosto. E a gente tem um degradê de tonalidade na pele, né? Então ela sempre vai ficar eu procuro sempre um tom acima. E aí vou criando os efeitos de luz e sombra, né? Para dar luminosidade, para disfarçar a olheira, disfarçar manchas e tudo mais. Tem situação, às vezes, que você pinta mesmo a pessoa. E às vezes você tem... Às vezes não. Sempre você vai puxar pro pescoço, vai cobrir a orelha. Porque toda essa área pertence à área do rosto, né? É uma cobertura mesmo de pele. Eu já fiz red carpet que eu tive que pintar a pessoa inteira, assim. Porque ela tava com uma tomara que caia, e tinha que estar bonita, a pele toda manchada, você sobe o tom do rosto, você tem que sair pintando para ter igualdade, para ter harmonia. Senão fica aquela cabeça que não conversa com nada. Fica uma máscara, né? Fica uma máscara. A gente tá chegando nos minutos finais. Mentira. E eu não quero deixar de falar da programação dessa semana do Paiol. Por favor. Olha só, o Festival de Monólogos do Paiol, que está chegando ao final, nós temos mais 4 finais de semana. Nesse final de semana agora, hoje é 16. Dias 17, 18 e 19, a gente tem a Laura Feingold com Conversas com ela, o diretor, que é um espetáculo super... ele é autoral, mas para quem é ator, estudante de teatro, é perfeito, porque fala exatamente desse processo de criação da personagem. Vou pegar você de saia justa. Vamos dar um par de ingressos para sexta, um para sábado e um para domingo? Com o maior pro pessoal? Do mundo. Então, quem entrar em contato com a gente dá um par de ingressos. Então, assim, quem quiser de sexta,
fala. Quem quiser de sábado, fala. Quem quiser de domingo, fala. Pode deixar. Primeiras mensagens. Nos comentários, pode ser do vídeo ou do Instagram. A gente vai atrás e contacta vocês. Maravilha. Tá bom? Laura Feingold esse final de semana. No próximo final de semana tem Renata Ritt com um espetáculo que foi feito... Que é 26, 25 e 24. 24, 25 e 26. É isso. Você é japonês? Você fica... Não, eu fui ao contrário, porque eu sei que o meu aniversário é terça, dia 28. Um espetáculo lindo, que ele foi feito durante a pandemia online, e aí ela reestruturou o espetáculo para estrear dentro do Festival de Monólogos do Paiol, que é Carmen Miranda, entre divãs e balangandãs, que é um outro olhar para a história da Carmen Miranda, além dos balangandãs. Contando, se passa nos momentos finais, né, nos dias finais de vida dela, falando desses dilemas que ela vivia, as divergências com o marido. É um olhar muito diferente, além só da batucada. E você estava caracterizando outra Carmen Miranda agora, recentemente. Eu acho que a Carmen me gosta. Assim. Tô achando, né? Ela tá sempre no seu radar. Ela tá no meu radar sempre, porque eu fiz o Carmen, a Pequena Grande Notável, direção do Kleber Montanheiro, que ficou agora, fez uma temporada popular no SESI, da Avenida Paulista. Foi um estouro. Foi um sucesso, não consegui ingresso. Eles vão fazer agora Belo Horizonte e Brasília. Fiquem atentos quem estiver nessa Assistam, região. alô BH, alô Brasília. E o mais legal é um infanto-juvenil, não sei, mas para todas as idades. E aí ele me convidou para fazer essa caracterização, que foi linda. E aí a Renatinha Ritt me chama para fazer esse dela também. Eu falei, gente, Carmen Miranda está me amando, então adorei. É lindo o espetáculo, gente, é lindo. Não deixem de prestigiar. Muito legal. Aproveitando, quero deixar a programação da semana. Existem 2 exposições em cartaz, uma do Chagall no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro, e outra sobre Arcângelo Iannelli, o artista essencial, que está no MAN. Domingo é gratuito no MAN, de terça a domingo estamos abertos, porém, domingo, quem for visitar a exposição, é free. Ótimo. A do CCBB é free all the time, em todo momento. Maravilha. Fora isso, temos Grace Janoucas, que continua com Dercy, no Teatro Itália, e se não for nessa semana, é na outra, vai ter sessão popular no Teatro Cacilda Becker. Então, fiquem ligados também nisso. Deixa seu @, pra gente. Anderson Bueno, por favor, sigam, compartilhem e tudo mais. E o canal? O canal Papo de Camarim Papo Oficial de Camarim, no YouTube. No YouTube. Eu preciso fazer uma coisa, eu sei que eu vou estourar o tempo de vocês. Não, vamos mas fazer. Olha só, eu preciso agradecer as empresas que apoiam o festival. Porque são empresas que acreditam literalmente na arte e que nos ajudaram a viabilizar algumas questões. Primeiro, o grupo E-Social, que comprou uma série de ingressos para o festival, sem saber quem eram as pessoas e não só fazendo esse apoio, mas também está não é viabilizando, mas formando público, né? Eles têm um trabalho social forte de recolocação das pessoas no mercado de trabalho e está trazendo esse público também para o teatro, que é muito legal esse projeto. A Bala, a Jaque Janine, Fax Signs, que criou nossas artes, a Casa Torres, que nos ajudou com decoração, flores e afins, a Carol Flores, que faz lá o camarim também, a Gordices da Beth, que faz os lanchinhos doces, do camarim. ai, que delícia. Ai, você precisa conhecer, muito bom. A Maze FX, que nos ajudou com as projeções e teleprompters e afins. A Pfister, que cede um kit de maquiagem para os atores lá no festival. E a Rama Cria também, que nos ajudou apoiando aí com estruturas. Estruturas financeiras que ajudam de alguma bastante. forma. Então, assim, muito são importante empresas divulgar. Muito parceiras e eu devo muito a essas pessoas que nos ajudaram, que acreditaram não só na história do teatro, mas na palavra desse rapaz aqui, que é só um mero maquiador, né? E isso, de fato, ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso, o resto é balela. Muito obrigado, né? Fernando. O resto é balela, tá, queridos? É balela. Vamos encerrando por aqui esse papo.
quero deixar pra vocês um beijo grande. E olha, fiquem atentos. A partir de março, Cultura Sem Rolo vai mudar de horário. Mas a gente vai informar vocês ainda na semana que vem. E a gente informa também nas redes sociais do Cultura Sem Rolo. Beijo grande pra vocês. Curtam o carnaval. Tchau. E aproveitem a vida cultural de São Paulo, que tá muito boa. Tem muita coisa. Tem teatro durante o carnaval também. Vá ao teatro. Muito bom. Beijo. Tchau.